Relatos de uma marqueteira formada em uma Unesquina. Por que eu quis fazer essa introdução? Porque eu já ouvi muito. Nossa, você vai fazer faculdade numa Unisquina? Você não vai fazer uma federal? Meu Deus do céu, você vai passar fome? Unisquina? Eu ouvi isso, assim, várias vezes. De parentes, amigos, a conhecidos. E, cara, palavra de quem realmente passou por isso. Faça a sua faculdade em uma Unisquina, faça a sua faculdade aonde você conseguir. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha isso aqui na conta. Na verdade, isso aqui não, eu tava devendo pro banco. Eu não vou nem falar porque eu tenho vergonha, mas eu tava muito negativada. Tipo assim, Serasa já tava, tipo, ligando no meu celular umas 80 vezes por dia atrás de mim, porque eu tava devendo pra caramba. Eu tinha passado por uma situação que foi o divórcio dos meus pais, então eu morava com a minha mãe, né, junto com meu irmão também, meu irmão criança, então a gente passou por situações bem apertadas na época, mudança, né, a gente tinha que se reestruturar novamente, criar, enfim, uma nova vida, literalmente. Então eu trabalhava, eu fazia freelancer, eu não era nem registrada e eu precisava fazer faculdade. Eu já tinha tentado outras duas, né, com a minha nota do Enem eu consegui jornalismo, mas não deu certo, porque eu consegui uma bolsa, e mesmo tendo uma bolsa, eu tinha que pagar muito dinheiro. Maquita, sexta-feira, 9 horas da noite. Vê se tem... Ai. Enfim, então eu comecei minha faculdade porque eu tinha necessidade de estudar, eu precisava de uma formação, até porque eu precisava crescer na minha carreira. Como eu tinha feito jornalismo, eu tinha conhecido publicidade e propaganda. E eu me apaixonei, assim, de uma forma. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer PP, né? Vou trancar o jornalismo por conta do valor. Era muito alto pra mim na época. E aí eu faço uma faculdade, faço um PP, enfim, que era uma mensalidade um pouco mais barata. Só que aí aconteceu o divórcio dos meus pais, enfim. Na época do jornalismo, meu pai e minha mãe ainda estavam juntos. E aí depois do divórcio, a gente teve que enxugar muito mais os gastos, né, do que já era. Eu não vim de uma família rica, tá? Eu vim de uma família que conseguia me dar um básico. Graças a Deus, nunca passei fome nem necessidade de nada. Então eu conseguia não ajudar em casa com muito dinheiro no comecinho, eu conseguia ter meu dinheirinho no primeiro emprego, não precisava ajudar nada em casa, então eu pegava o dinheiro, investia no estudo e era isso. Só que aí, depois meus pais se divorciaram e aí as coisas mudaram, né? Porque ficou só eu e minha mãe, então a gente precisava sustentar a casa, meu irmão era criança, então não tinha o que fazer. E aí a mensalidade de jornalismo era R$ 800, eu não consegui bancar, tive que trancar e aí eu pensei em fazer PP. Depois que eu tranquei, eu falei, cara, acho que eu vou fazer negócios, gestão de negócios, porque eu tinha passado em um concurso e eu ia conseguir fazer de graça, né, na faixa, e aí eu falei, cara, é legal porque eu quero ter meu próprio negócio, eu quero abrir uma empresa, então pra mim vai ser bom. Fiz o quê? 6 meses, nem isso? Eu odiei, achei assim, nada a ver comigo, muito engessado, muita conta, enfim. Não era realmente o que eu queria, era mais administrativo, sabe? Não é uma coisa que, enfim, eu queira, que eu me identifico, sabe? E aí eu falei, não, ainda não é. Então tranquei também e fui trabalhar, segui só trabalhando. Nesse meio tempo, isso foi em 2018, eu descobri que tinha uma universidade que se chamava Unidom Bosco, aqui na cidade de Ribeirão Preto. EAD, tá? Aqui é o polo deles, é aqui em Ribeirão. Apesar que tem aulas na modalidade presencial também. E aí eu falei, cara, eles têm marketing, né? Eu gostei de PP, talvez tenha alguma coisa, né? Alguma semelhança aqui. E aí você podia se inscrever usando a nota do Enem. E eu tinha uma nota legal na época. E eu falei, cara, eu vou usar minha nota e ver quanto que eu consigo. E eu consegui 90% de desconto. Então eu ia pagar cerca de R$ 180 por mês. Eu falei, cara, é isso. R$ 180 por mês pra mim tá ótimo. Então eu consigo fazer minha faculdade, né? Pagar ela todo mês, enfim. EAD, porque eu tinha que trabalhar, não tinha opção. Então, além de trabalhar, tinha que estudar e tudo mais. E eu ia e voltava de ônibus pro trabalho e eu trabalhava como vendedora. Então, horário de shopping, uma maravilha. Você tem, assim, uma qualidade de vida, sabe? Surreal. E aí, então, eu ia e voltava de ônibus, estudando no ônibus pra dar tempo, né? Às vezes fazendo prova. Eu saía do trabalho, eu esperava minha mãe, porque a gente trabalhava no mesmo shopping.
e minha mãe saía 1h da manhã, da onde ela trabalhava. E então eu ficava no shopping, tipo, tudo apagado, só tava o povo da manutenção, e eu ficava lendo e às vezes fazendo prova. Aproveitava o Wi-Fi do shopping, né? E eu fazia prova, às vezes pelo celular mesmo. Enfim, foi uma época muito gostosa, foi muito penoso, né? Porque trabalhar e estudar, eu tive ainda a sorte, né, de ter que fazer faculdade EAD, mas quem trabalha e estuda sabe que você vende a sua alma, basicamente, né? Você não tem tempo pra mais nada. E nesse tempo pra mim foi assim, mas foi uma época muito gostosa, porque eu fazia com muito amor. Eu amava a faculdade que eu fazia, amava o curso por inteiro, assim, mas o assunto do vídeo não é necessariamente a minha experiência com a faculdade inteira, como eu escolhi, porque eu escolhi, enfim. Eu quero falar sobre as críticas que eu recebi por ter estudado em uma universidade que as pessoas chamam de Uniesquina, né? Que não é uma federal, não é uma universidade grande, enfim. E eu quero falar sobre isso porque na época isso me fez pensar se eu realmente devia fazer ou se eu devia largar a mão. E eu ouvi de pessoas muito próximas a mim que eu deveria largar a mão, não fazer. Era melhor não fazer do que ter um diploma de uma Uniesquina. E hoje, tá, eu sou formada há 4 anos, trabalhei na área, trabalho na área. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu pensei, cara, deve ter alguém do outro lado aqui dessa tela que tá pensando em não fazer faculdade simplesmente porque não pode fazer um Enem, não consegue às vezes a nota, enfim, não consegue também pagar uma particular de nome, sabe? E tá se perguntando se deve desistir e não fazer nada. E na época eu ficava procurando vários vídeos também de opinião pra ver se eu fazia faculdade, se eu desistia. E eu queria muito ter encontrado esse vídeo que eu tô gravando agora, porque isso teria mudado muita coisa na minha cabeça. Então eu tô falando pra Bia do passado e pra você que precisa ouvir isso. Porque você não vai saber se vai ser bom pra você, porque você não vai saber se vai fazer sentido pra você se você não fizer. Eu sou muito dessa de faça e veja o que vai ser, sabe? É melhor fazer. Claro, tem casos que não, né? Mas a gente tem que ser prudente. Só que, cara, é teu futuro. Entre não fazer nada e fazer, faça. Você vai ter uma faculdade. Depois você pode fazer uma segunda faculdade, você pode fazer uma pós-graduação, igual eu fiz, tá? Você pode se especializar em várias áreas. Você pode fazer faculdade e cortar a matéria, né? Outras faculdades e cortando matéria que você já fez nessa primeira faculdade. Faça. Nada melhor, tá? Uma coisa que você pode ter certeza, você não vai se arrepender. Faculdade, você não vai se arrepender. Não é perder tempo. Ah, mas eu só posso EAD. Faz EAD. Tá? Se você não pode ir presencial, tá tudo certo, tá? Eu, pelo menos, eu gosto muito do EAD porque eu gosto de ter a minha rotina de estudo, eu gosto de ter meus meios ali de estudar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando como que eu estudei no EAD, porque eu vejo muita gente falando que não consegue pegar a matéria ou até mesmo acha que as aulas são muito rasas. E eu criei um método meu ali que deu super certo. E eu estudei muito quando eu tava fazendo faculdade, tipo, muito mesmo. Até mesmo coisa fora da faculdade. Inclusive, a maioria das matérias, livros e vídeos que eu vi foi fora da faculdade. A faculdade serviu ali pra mim como um guia e, obviamente, uma certificação muito importante. Então, eu sou extremamente grata a mim por não ter desistido dessa faculdade. Também a minha mãe por ter me apoiado na época, porque pra mim foi um divisor. A Bia de antes da faculdade não é a Bia de hoje. Sabe? Eu era muito insegura, eu pensava que eu precisava fazer a melhor das melhores e ter um nome no currículo, porque senão ninguém ia me contratar. Galera, depois de 8 meses de formada, eu fui promovida para coordenadora de marketing. Eu cuidei de um setor de marketing, vendas e experiência do paciente. Não tô brincando. E pra mim isso é muita coisa. Sabe? Então, pra mim que fez uma Uniesquina e que todo mundo falava que eu ia passar fome porque eu não ia encontrar emprego e ninguém ia me contratar por causa do meu... Mentira. Tá? Mentira. Isso vai depender do quanto você manja, vamos dizer assim, do que tá acontecendo ali no mercado. Exemplo, você trabalha numa clínica médica. Você fez sua faculdade, você pode fazer uma pós de marketing médico. Ou então alguma coisa relacionada, sabe? A saúde hospitalar, gestão de hospital, enfim. Tem várias matérias ali, vários cursos, várias extensões que você consegue fazer que vai somar no seu currículo para a empresa que você tá agora. Ah, Bia, mas eu
sei lá, fiz uma Unisquina aqui, comecei a trabalhar, sou assistente de marketing, vou levando, vou fazendo aqui o básico e quem sabe um dia eu posso crescer. Não. Eu, pelo menos, eu não trabalho com quem sabe um dia. Se eu coloquei na minha cachola, eu vou ser gerente ou eu vou ser coordenadora, vou mexer meus pauzinhos e vou fazer acontecer. Eu não tenho uma USP, eu não tenho uma federal, eu tenho meu certificado que eu sou muito orgulhosa dele, né, que eu fiz na Unidom Bosco, como eu já disse, que foi uma universidade muito barata, que me proporcionou minha primeira graduação, eu sou muito grata, porém, eu tenho um mercado inteiro, uma possibilidade inteira de pós-graduações, extensões e etc, que eu posso fazer para somar no meu currículo, sabe, e que pode cada vez mais preenchendo isso e, enfim. Então eu vejo que o currículo ele é construído. Você não vai sair da faculdade simplesmente com um nome lá lindo, maravilhoso e isso vai te abrir todas as portas. A menos que você seja uma pessoa de muita influência, né? E, enfim, com contatos. Aí contatos abrem portas, vamos lidar com a realidade. Mas se você for uma pessoa igual eu, que quer fazer uma faculdade, quer crescer, quer ter sua carreira, enfim, você vai começar de baixo mesmo. Então faça essa faculdade, depois você faz pós, você faz extensão, você faz um monte de outras coisas e cada vez mais você vai construindo o seu currículo. Você vai construindo... Tô cheio de pelo aqui de gato. Você vai construindo o seu lado, a sua persona profissional. Então, no começo, normal, você vai ouvir muita pataquada, mas assim... Vai no seu, vai na fé, estuda de verdade, leva a sério. Não é porque você tá pagando R$200 que você não vai levar a sério. Isso é uma coisa que eu pensava muito. Cara, eu tô dando um dinheiro que pra mim fazia diferença. R$200 pra mim na época, até hoje, faz muita diferença. Eu valorizo muito o meu dinheiro. Então, cara, eu dei meu dinheiro suado, que na época pra mim tava muito, muito difícil. Eu fui lá, paguei todas as parcelas, me formei, inclusive no dia da minha colação de grau. Colação de grau? Não é colação de grau que fala, né, na faculdade. Enfim, no dia da minha formatura, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada porque a minha mãe participou, foi tudo EAD, foi tudo à distância, porque tava na 2021, né, gente, Covid e tudo mais. Meu pai também tava online me assistindo, então foi muito legal. Eu fiquei muito emocionada porque eu paguei aquela faculdade, sabe? E essa faculdade me abriu muitas portas e tá abrindo cada vez mais. Então hoje eu tenho a minha empresa de marketing, hoje eu tô aqui gravando vídeo pra você. Eu aprendi muito. E não só sobre a profissão, eu aprendi também sobre como estudar, como ter disciplina, como confiar mais em mim, como ser uma boa profissional. Então a faculdade, ela muda a tua cabeça, pelo menos a minha mudou, sabe? Ali eu virei uma chavinha e falei, agora sim eu cresci, agora eu sou uma adulta. Eu tinha feito, como eu disse, faculdades antes, né? Fiz 6 meses de jornalismo, mas era outra parada, eu pagava muito mais caro, só que eu tinha, na época, condições de pagar, então, pelo menos no começo, né? Então, eu levava muito na brincadeira, tinha 18 anos, eu não tinha noção do que eu queria pra minha vida, eu só queria fazer ali a faculdade, sabe? Me arrumar pra ir e tal, era presencial. Mas na última, né, na EAD, eu realmente falei, cara, isso é minha vida, é minha profissão, é meu futuro. E dane-se o que as pessoas vão falar. E vão falar. Porque as pessoas gostam de falar o que elas não têm coragem de fazer. Elas criticam o que elas não têm coragem de fazer. Nossa, você tá fazendo essa faculdade? Porra, mas você fez alguma? Você fez alguma, amiga? Tipo, sabe? Sabe? Sei lá, eu fico puta. Porque na época isso poderia ter me feito desistir. Se eu não tivesse colocado a minha cabeça no lugar, isso poderia ter me feito desistir. Então eu fico puta, porque eu tenho certeza que você já ouviu isso, ou ainda ouve essa baboseira. E cara, acredita em mim, é baboseira, é merda, é inveja, sei lá o que você queira chamar. Mas entra por aqui, sai por ali, sabe? Ou então simplesmente já manda a pessoa se colocar no lugar dela, porque cara, teu futuro, a faculdade vale a pena sim, então você precisa fazer. Se você quer ser um bom profissional, se você quer se qualificar, você precisa de uma faculdade. Já tá difícil com, imagina sem. Então, eu penso assim, nós, pobres, tá? Pessoas pobres que precisam e querem crescer na vida e quer ter o dinheiro ali no final do mês pra poder aproveitar e não só
sobreviver, quer viver e não só sobreviver. Eu não me arrependo nem um segundo de ter feito. Paguei R$180 por mês, fiz minha faculdade, me formei, chorei pacas quando... Inclusive eu tenho até o meu... Eu vou mostrar pra você. Peraí que eu vou lá buscar o meu diploma, o meu certificado. E que eu morro de orgulho dele. Eu estudei, eu sei o quanto eu me dediquei pra isso, sabe? E mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então eu sou muito, muito grata à minha universidade, sou muito grata ao Unidom Bosco. Eu sei que ninguém da faculdade vai assistir isso, mas eu sou muito grata, porque mudou a minha vida, foi uma oportunidade e tanto, sabe? E eu penso também que estudar, gente, é muito do aluno, sabe? Você pode estar na USP, mas você não tem vontade de aprender. Eu conheci pessoas formadas em universidades, assim, classe A, e que não tem 10% da qualificação de pessoas que eu conheci que fez uma Unisquina. Porque faculdade, o nome, não significa nada, sabe? É isso que as pessoas têm que começar a entender. Não significa nada. É um status, é uma chancela ali, mas não é garantia de que a pessoa é um bom profissional, que a pessoa sabe o que ela tá fazendo da vida. Eu conheci pessoas que na faculdade, eu não vou falar nem o curso, enfim, mas que comprava trabalho, sabe? Tipo, a pessoa não tinha qualificação pra fazer o próprio trabalho da faculdade, ela compra. Então, assim, cara, eu, na época, podia até me ofender, enfim, 18 anos, tava com a cabeça... Mas hoje, eu falo, cara, eu tenho muito orgulho, porque independente, passando por tudo, né? Porque falam, realmente, a faculdade AD, ela tem aquele vídeo gravado, né? Enfim, a extensão do conteúdo, mas você tem que correr atrás da matéria, você tem que correr atrás do que você vai querer aprender, isso é fato. Então, muitas das coisas eu pegava ali o tema na faculdade, consumia o conteúdo que o professor me dava, mas eu ia estudar por fora. Até mesmo o professor indicava isso, sempre indicou. Então vai ler um livro, vai ver tal palestra, enfim, pra somar no seu conhecimento. E eu sempre gostei de ver e estudar por fora. Porque você faz seu estudo. Então, independente se você tá na USP, se você tá numa Unisquina, cara, você vai ter que estudar. Você vai ter que correr atrás do que você tá ali pra fazer, sabe? Então, sou muito grata, sou muito orgulhosa e meu recado pra você nesse vídeo de hoje é faça. Faça e dane-se pro que as pessoas vão falar. Vale muito a pena. Faz por você. É isso. Peraí que eu vou buscar meu diploma. Tá aqui, galera, tá aqui. Então é isso. Eu só queria falar com você que tava precisando de ouvir isso, sabe? De acalmar o coração e vai em busca do seu objetivo e foda-se o que as pessoas estão falando. No fim das contas, as mesmas pessoas que me criticaram aplaudiram a minha promoção. Depois de alguns anos, né? Então, sinceramente, faz o seu e já era.